E hoje a gente vai falar sobre a síndrome da boazinha, aquela mulher que está sempre pronta e disposta a fazer tudo por todos o tempo inteiro, mas muitas vezes quando precisa de uma ajuda não tem ninguém ali pronto para ajudá-la. Aquela mulher que está sempre buscando a aprovação de outras pessoas, que está sempre pronta para ajudar. E tem muita dificuldade de dizer não sem se sentir culpada, tem dificuldades de colocar limites saudáveis nas relações, e quando ela percebe, a vida dela tá ali com um monte de problema para resolver que não são dela. Sabe aquela mulher que vai abraçando os problemas dos outros, que não sabe realmente colocar um limite saudável ali, e que às vezes acaba captando muito mais problemas do que ela própria dá conta de resolver? Então, vamos falar sobre isso. E se tu é essa mulher aí, te identificou com algum desses pontos, fica aqui que a gente vai falar algumas coisas bem importantes aqui que vão te ajudar a abandonar um pouco aí a postura da Mulher Maravilha, né? Vou fazer algo bem direto ao ponto aqui, bem simples, até trouxe aqui algumas anotações, para que realmente seja muito prático para tu colocar aí na tua vida, no teu dia a dia, e melhorar as tuas relações. Por quê? Porque muitas mulheres realmente elas acabam sem perceber, entrando nessa postura, nesse comportamento dessa mulher muito boazinha, que ama demais, que se dedica demais, que se entrega demais, mas que ao mesmo tempo acaba se deixando de lado, tem muita dificuldade de dizer não, né? E ela não percebe que isso vai adoecendo tanto a vida dela quanto as pessoas que estão aí à volta dela. Então é muito importante a gente parar assim para falar sobre isso. E o que é importante a gente entender na dinâmica da boazinha, né? Como que nasce a boazinha na vida das mulheres, né? Na minha vida, na tua vida, isso é sim um comportamento muito comum na vida das mulheres, então não te sente errada por isso. Nós mulheres, nós já temos uma tendência natural a cuidar, a ajudar as pessoas, a ser muito maternal, muito mãezona, né? Do abraçar, do acolher. Então já é uma tendência natural de todas as mulheres. Só que quando a gente não consegue colocar sabedoria, digamos, calibrar esse comportamento, isso acaba adoecendo a nossa vida e também acaba adoecendo as pessoas que estão à nossa volta. Então, vamos parar um tempo aqui para realmente poder conversar sobre isso, para que eu possa te ajudar. Então, o que acontece assim? Da onde que nasceu a boazinha? A boazinha, ela veio daquela família, muitas vezes ela era a irmã mais velha, ou então ela veio de uma família disfuncional, desestruturada, onde muitas vezes ali algum familiar com problema de álcool, de drogas, ou um problema de saúde, muitas vezes um idoso com algum problema tipo Alzheimer, muito comum, né? Então, dentro daquela família, a boazinha lá, quando ela era criança, ela não conseguiu existir muito ali naquela relação familiar. Ela era aquela criança que não conseguiu ser criança o suficiente e aproveitar um pouco mais da infância. Ela já teve que crescer muito rápido e ficar ali ajudando e fazendo e se comportando de uma forma que não atrapalhasse aquela estrutura familiar ali. Ou então aquela pessoa que realmente assim faltou aquela nutrição amorosa ali, aquela segurança que a família deveria passar para ela, e ela teve que crescer muito rápido e entrar nesse lugar de eu preciso fazer as coisas aqui dentro porque não tem os outros adultos ali que estão fazendo por mim. Ou eu tenho que me comportar de uma determinada maneira para não atrapalhar o outro, né? Então pensem num lar, por exemplo, onde tem aí alguém doente, um usuário de drogas, por exemplo. Tudo gira em torno daquela pessoa, então ninguém naquela família ali, aquilo acaba prejudicando todas as pessoas da família, como se ela não tivesse espaço para existir, tudo fica em torno daquela pessoa que é doente. Então isso é muito comum, né? Então a boazinha veio daí, ela aprendeu a ser prestativa muito, muito criança, muito pequena, e ela traz esse comportamento para a vida adulta. E também, depois que a gente, as responsabilidades naturais da vida adulta exigem muito esse papel da gente fazer e ajudar, a sociedade cobra, a família cobra, enfim. A boazinha, então, ela vem muito desse contexto aqui. Quis trazer para vocês, só para vocês entenderem, assim, como que surge a boazinha na nossa vida, né? Só que qual é o problema disso?
é errado ajudar o outro? Não, claro que não. Nunca vai ser errado ajudar as outras pessoas, mas sim, isso começa a se tornar prejudicial quando eu não consigo colocar limites e quando eu faço demais pelos outros, quando eu avanço o sinal, quando eu não deixo os outros também resolverem os próprios problemas, quando eu acredito na minha cabeça que é minha obrigação estar sempre ali pronta e disposta para ajudar. Então isso não faz bem para nós e nem faz bem para as pessoas que estão ali na volta, né? É como se fosse aquele conceito do copo pela metade, sabe? A boazinha, ela tem muito assim, a fratura emocional, o problema interno dela é tão grande que ela acha que ela tá ali com um copinho d'água dela pela metade, ela acha que na medida que ela faz pelos outros vai preencher esse vazio emocional que ela tem por conta dessa história toda aí turbulenta que ela viveu lá quando ela era criança. Então, o que a gente precisa fazer, né? Agora que a gente entendeu isso. Primeira coisa, eu anotei alguns pontos aqui para a gente conseguir melhorar e sair desse lugar. Então, como que a gente vai curando esse comportamento? E já digo para vocês que isso é um processo e é coisa para a gente colocar em prática durante a nossa vida toda, né? Porque quem nasce boazinha, ela sempre vai ter essa tendência, né? Então, primeira coisa aqui, gurias, para quem tá anotando aí, anotem, né? Eu vou trazer um passo a passo aqui bem prático para vocês conseguirem ir melhorando esse comportamento e saindo desse lugar de ser a boazinha. Então, primeira coisa, né? Ponto número 1 aí, como que eu deixo de ser essa mulher maravilha, essa boazinha, que tá sempre fazendo tudo por todos o tempo inteiro. Então, primeira coisa, tomar consciência. Então, isso aqui que a gente está fazendo, que a gente está conversando, é muito importante. Então, precisamos tomar consciência. Começar a refletir sobre isso, olhar para as nossas relações e entender em quais as relações talvez que eu esteja fazendo isso, que eu esteja fazendo além da conta, né? Outra coisa muito importante, segundo ponto, é aprender a existir nas relações. A gente precisa se posicionar. Que o meu valor, ele é por quem eu sou e não por quem eu faço. Então, o que é aprender a existir nas relações? Admitir que tem necessidades, admitir que hoje não dá para te ajudar, amanhã talvez vai dar, porque hoje eu tô aqui resolvendo algumas questões pessoais. Conseguir colocar assim de forma clara, por exemplo, os teus princípios, os teus valores. Bom, isso aqui eu não posso te ajudar porque eu não acho certo. Então a boazinha ela precisa aprender a existir, a vir para as relações. Porque até então ela estava escondida simplesmente só fazendo o que pediam a ela, né? Então agora ela precisa começar a existir ali nas relações e começar realmente a se posicionar, né? E entender que o valor dela não é pelo que ela faz, e sim é por quem ela é. Porque essa é uma dor da boazinha, né? Às vezes ela acha assim, parece que as pessoas só me procuram quando precisam. Então esse processo ela precisa fazer. Outra coisa muito importante, que seria o item 3 aqui, que eu anotei para conversar com vocês, realmente a boazinha ela precisa começar a diminuir nas relações. A entender que às vezes aquela pessoa que tu tá lá ajudando, ela precisa realmente se responsabilizar pelo que ela está fazendo, e muitas vezes é um processo dela. Sabe aquela... Vou trazer aqui um exemplo para facilitar. Quando a gente olha o casulo da borboleta, tenho certeza que tu já ouviu essa história, né? A borboleta tá lá dentro do casulo, na verdade é uma lagarta que tá ali, né? Fazendo força, se movimentando dentro daquele casulo, fazendo muita força e não consegue romper. Então ela fica um bom tempo ali se debatendo e fazendo força para romper aquele casulo. E aí, eu sou aquela pessoa que eu tô ali olhando para aquele casulo, né? Diz assim, e se eu ajudar? Eu vou pegar uma tesoura, ela tá fazendo tanta força, ela não tá conseguindo sair dali sozinha. Então eu vou ajudar. Aí eu vou ali, pego uma tesoura e corto um pouquinho ali para ela conseguir sair mais rápido. Só o que vai acontecer quando a gente faz isso? A borboleta, ela não vai conseguir sair do casulo, ela não vai se transformar numa borboleta. Eu matei o processo, entende? Então isso aqui a boazinha ela faz muito nas relações, ela puxa a responsabilidade, ela puxa o problema do outro
e muitas vezes ela não dá lugar para aquele outro lá ir resolvendo os problemas. Então isso é muito importante, eu vejo isso muito na prática, como a gente erra nesse lugar. Então é muito importante tu realmente parar para olhar para isso e fazer esse exercício mental, né? Tá, mas será que essa pessoa me pediu ajuda uma, duas vezes? Será que não tá na hora dela realmente aprender a resolver os problemas dela sozinha? E o que realmente ela tá fazendo para avançar, para resolver? Ou será que ela já tá num vício de pedir ajuda e eu tô num vício de ajudar essa pessoa? Então isso é uma percepção importante que a gente precisa fazer, né? Então deixar que o outro aprenda a resolver os seus próprios problemas também. Então isso é muito saudável, tanto para a gente quanto para as pessoas que estão ali, para as pessoas que a gente se relaciona e tudo mais, né? Então a frase é: viva e deixe viver. Deixa que aquela lagarta faça força ali, porque é o processo que ela precisa para amadurecer e para se libertar daquela dinâmica ali que ela tá, né? Aprender a resolver os nossos problemas também é muito saudável. A gente precisa passar pelos nossos processos. E por último aqui, não menos importante, eu diria que talvez o mais importante é: aprenda a colocar limites saudáveis nas relações. Ainda agora há poucos dias eu estava conversando com um grupo de mulheres e a gente estava falando sobre isso, né? E eu ainda dei o exemplo, né? A gente precisa realmente colocar limites. E como que a gente coloca limites? Começa a falar as coisas que são importantes. Um exemplo aqui. Digamos que uma pessoa que tu não tem intimidade, que tu tá conhecendo há pouco tempo, uma amiga tua entrou lá na tua casa, mas não é aquela amiga íntima, é uma pessoa que tu tá conhecendo. E quando tu viu, ela entrou assim, passou e abriu a porta da tua geladeira. E digamos aqui no exemplo, né, que eu tô dando, que pra ti não é normal um estranho abrir a porta da tua geladeira. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa falar: olha, deixa que eu busco as coisas, não é pra abrir a porta da geladeira. Tu pode falar isso de um jeito que não fique agressivo, que não fique duro, mas te posicionar. Não, deixa que aqui em casa só quem tem permissão para abrir a porta da geladeira são os da família, né? Então a gente precisa realmente falar aí nas pequenas coisas. É como se a gente tivesse um terreno e a gente precisa colocar muros, cercar esse terreno para que as ervas daninhas não invadam, né? Para que bichos, animais, pessoas não invadam o terreno. O que a gente faz quando a gente compra um terreno? A gente coloca um muro. Então a gente precisa aprender a colocar cercas no nosso terreno. E isso é colocar limites, né? Muito comum quando pessoas têm, por exemplo, tem um parente, um familiar lá precisando de ajuda, tá com problema de saúde. Então sim, a gente deve ajudar, é óbvio que sim, mas com limites. Dividindo responsabilidades, chamando mais pessoas para ajudar, quando possível, claro, né? Mas entendendo que existe sempre uma grande prioridade. E se a gente não estiver bem, se a gente começar a se sobrecarregar com questões dos outros, a gente vai adoecer, né? Então, quem aí nunca adoeceu cuidando dos problemas dos outros? Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Então, esse seria o quarto e último ponto aqui. Eu não quero deixar o vídeo longo, procurei ser bem objetiva, mas eu realmente, assim, como é importante a gente aprender a colocar limites saudáveis nas relações. Se posicionar, começar a avaliar, isso pode até aqui, vai até ali, não vai mais, né? Então até aqui avança, mas aqui já encostou no muro de proteção. Então isso é algo muito importante. Então, retomando, né? Coisas para vocês colocarem em prática e já começarem a melhorar aí as relações de vocês. Primeiro, tomar consciência, parar para observar e pensar realmente: quem são as pessoas que eu tô nesse tipo de comportamento de ser boazinha demais, que eu tô muito mãezona, que eu tô fazendo demais pela pessoa em vez de cuidar um pouco mais de mim. Então, tomar essa consciência é fundamental. Segundo, aprender a existir nas relações, que nem a gente já falou. Terceiro, diminuir nas relações, né? Lembra da lagarta lá dentro do casulo. Então, eu preciso deixar, eu não preciso ficar aquela pessoa grande na relação que eu falo, né? Aquela pessoa que tá lá resolvendo tudo, então ela chega a crescer. Não, o outro ser humano que tá ali do teu lado,
tem as mesmas condições, a mesma capacidade, é adulto, é inteligente, é capaz, é potente e consegue sim resolver os problemas. Uma coisa é ajudar e outra coisa é puxar o problema do outro para nossa vida. Então, se apequenar nas relações, né? Ficar de igual para igual e entender que aquele outro tem sim capacidade. Então, muitas vezes é mais saudável tu só falar ou ajudar ou aconselhar do que ir lá e puxar o problema para tua vida, né? E quarto é a questão realmente dos limites, né? Então, eu espero ter ajudado vocês aqui com esse conteúdo. Eu sei que isso é uma dor, é uma queixa muito recorrente aí e que todas nós temos em maior ou menor grau essa boazinha dentro de nós, tá, mulheres amadas? Então, assim, ó, e eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo, né? Se tu tem dificuldade de lidar com isso e quer a minha ajuda, eu deixei aqui a Jornada da Rainha, que é um passo a passo simples, estruturado em 21 dias, para que tu consiga trabalhar coisas importantes na tua vida, como isso, de abandonar a dinâmica da boazinha. A gente fala muito sobre identidade, sobre autoestima, colocar limites, sobre feminilidade e também como te ajudar a ter relacionamentos mais saudáveis e uma vida mais leve. Então, se tu quer a minha ajuda, se tu quer conhecer um pouco mais a Jornada da Rainha, clica aqui embaixo, que eu vou deixar o link da descrição. E lembrando agora, o último recado, eu vou fazer um vídeo também explicando um pouco mais sobre a postura da guerreira de plantão, tá? Procura aqui no canal que vai ter um vídeo também sobre a guerreira, que vai te ajudar muito aí nessa dinâmica de ir te tornando uma mulher mais saudável, de autoestima mais elevada, e que tem clareza e segurança de quem ela é, para que ela consiga viver uma vida mais saudável, tanto com ela mesma quanto com as pessoas que estão à nossa volta, tá? Um beijo grande e eu te espero no próximo vídeo.